Aquilo que destruiu você foi pedido pela sua alma. Fica com isso por um segundo. Que a paz de Jesus chegue agora, antes de qualquer explicação, antes de qualquer palavra minha. Que essa paz entre na sua casa, passe pelos cômodos e encontre você exatamente onde você está. Porque eu não sei o que você está carregando hoje. Não sei se você está bem. Não sei se você está fingindo estar bem. Não sei se você acordou cedo demais porque o pensamento não deixou dormir. Ou se você está aqui porque alguma coisa dentro de você, uma voz pequenininha, quase apagada, disse que você precisava ouvir alguma coisa diferente hoje. Mas os bons espíritos sabem, e eles te trouxeram até aqui. Agora eu preciso que você me ouça com atenção. Não como quem assiste um vídeo, como quem recebe uma mensagem que estava esperando chegar. Porque aquela frase que eu disse agora, aquilo que destruiu você foi pedido pela sua alma. Eu sei que ela dói antes de fazer sentido. Eu sei que a primeira reação pode ser resistência, pode ser raiva até. E tudo bem, fica com a raiva se precisar, mas fica aqui. Porque eu não estou dizendo que você merecia sofrer. Não estou dizendo que a perda foi fácil, que a dor foi justa, que a traição não foi real. Estou dizendo algo muito mais profundo do que isso. Estou dizendo que existe um plano que a sua alma conhece, mesmo que a sua mente ainda não consiga alcançar. Você já viveu aquele momento em que tudo desmoronou de uma vez? Quando não foi só uma coisa, foi tudo junto. O emprego, o relacionamento, a saúde, a esperança. E você ficou ali de joelhos perguntando para Deus o que tinha feito de tão errado para merecer aquilo tudo? Quase todo mundo que está aqui agora já esteve nesse lugar. Eu também já estive. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque o Espiritismo, essa doutrina que Kardec sistematizou, mas que os espíritos ditaram, tem uma resposta para isso. Uma resposta que não é fácil de ouvir no primeiro momento, mas que quando entra de verdade, muda tudo. Muda a forma como você olha para sua dor. Muda a forma como você enxerga as pessoas que passaram pela sua vida. Muda até a forma como você respira quando o peso aperta. Hoje você vai entender porque nada do que está acontecendo com você agora é por acaso. Não a situação que te deixou sem chão. Não a pessoa que foi embora sem explicação. Não a porta que fechou na sua cara quando você mais precisava que ela abrisse. Nada disso. E mais do que entender, você vai sair daqui diferente. Não com todos os problemas resolvidos, mas com uma clareza que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem ter. Fica comigo até o final. O que vem pela frente vale cada minuto. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se esse vídeo chegou até você num momento em que você está buscando alguma coisa, uma resposta, um alívio, uma direção, eu quero que você faça uma coisa simples agora. Vai lá nos comentários e escreve uma palavra só. Propósito. Não é só um comentário. É uma forma simbólica de você dizer que está aqui, que está aberto, que está disposto a receber. No Espiritismo, a intenção abre caminhos. E essa palavra, escrita por você com a sua energia, é o começo de uma abertura. Cada nome que aparecer aqui vai ser mencionado nas nossas preces e vibrações. A gente vai formar uma corrente de luz, de gente que, mesmo sem se conhecer, está pedindo a mesma coisa, entender, crescer, seguir em frente. Então vai lá, escreve propósito. E depois volta aqui. Porque o que vem a seguir é a parte que a maioria das pessoas nunca para pensar e que pode ser a chave para tudo que você está vivendo agora. Deixa eu te contar sobre uma pessoa. Ela perdeu o emprego numa sexta-feira. Sem aviso, sem explicação decente, sem tempo para se preparar. Chegou em casa, olhou para a família e não conseguiu falar nada. Ficou sentada na mesa da cozinha, com o celular na mão, relendo a mensagem de demissão, como se da 10ª vez em diante o texto fosse mudar. E o pensamento que não saía da cabeça era esse. Por que comigo? Você já sentiu isso? Aquela sensação de que o universo escolheu você especificamente para dar errado? Que todo mundo ao redor parece estar bem, seguindo em frente, construindo alguma coisa, e você está ali parado, sem entender o que fez de errado? Esse sentimento tem um nome disfarçado.
A gente chama de azar, de acaso, de má sorte. Mas o Espiritismo olha para isso de um jeito completamente diferente. Allan Kardec, ao sistematizar a doutrina, não deixou espaço para acaso, não porque a vida seja rígida ou cruel, mas porque existe uma lei que governa tudo, a lei de causa e efeito. Tudo que acontece tem uma origem, tudo que chega tem uma razão. Tudo que dói carrega dentro de si uma semente de aprendizado que a alma precisava plantar. Isso não significa que Deus te pune. Isso é o que muita gente confunde. Punição pressupõe raiva, pressupõe vingança, pressupõe um Deus que guarda mágoa. E esse Deus não existe no Espiritismo. O que existe é consequência natural. O que existe é evolução. O que existe é uma inteligência tão maior do que a nossa, que quando a gente não entende o que está acontecendo, chama de acaso, porque é mais fácil do que admitir que não enxerga o quadro completo. Tem uma frase que ficou gravada na doutrina e que resume tudo isso de um jeito simples e direto. O acaso é apenas o nome que damos à ignorância das causas. Lê de novo, devagar. O acaso não existe. O que existe é uma causa que você ainda não consegue ver. Uma origem que está além do que seus olhos alcançam nesse momento. E quando a gente não enxerga a origem, o nome que dá é sorte, azar, coincidência, destino cruel. Mas e as pessoas? E aquelas que entram na sua vida do nada e saem sem avisar? Aquelas que chegam na hora certa e vão embora na hora errada? Aquelas que te fazem bem de um jeito que você nunca esperou e que machucam fundo de um jeito que você também nunca esperou? Isso também é acaso? A resposta vai te surpreender, e ela começa com uma história. Pensa numa mulher. 30 e poucos anos, vida aparentemente organizada por fora, mas por dentro, um cansaço que ela já não conseguia mais disfarçar. Não era depressão, pelo menos não do jeito que a gente costuma nomear. Era aquela exaustão de alma, de quem carrega peso há tanto tempo que já nem lembra mais como é andar leve. Ela não estava procurando ninguém, não estava aberta para nada novo. Estava, na verdade, naquele modo de sobrevivência silenciosa que muita gente conhece bem. Acorda, trabalha, dorme, repete, sem expectativa, sem brilho. E foi exatamente nesse momento que ele apareceu. Não foi em circunstância cinematográfica. Foi numa fila, num dia comum, numa situação que ela depois descreveria como completamente banal. Mas alguma coisa aconteceu naquele encontro que ela não soube explicar. Uma familiaridade estranha. Aquela sensação de que você já conhece alguém que está vendo pela primeira vez. Os meses que se seguiram foram os mais vivos que ela tinha vivido em anos. Não porque tudo ficou perfeito. Não ficou. Mas porque aquela presença acordou nela coisas que estavam dormindo. Vontade, coragem, a sensação de que ela tinha direito de ocupar espaço no mundo. E então, sem aviso, acabou. Não teve traição, não teve briga enorme, não teve um vilão na história. Teve dois caminhos que simplesmente não podiam seguir juntos. E ela ficou com aquela dor seca, aquela que não tem um culpado para jogar a culpa, que é de longe a mais difícil de carregar. Por meses, ela perguntou para si mesma o porquê. Por que esse encontro? Por que agora? Por que desse jeito? Por que com esse fim? Até que um dia, num momento quieto, algo encaixou. Ela percebeu que antes daquele encontro, ela não acreditava que merecia ser feliz. E depois, mesmo com a dor, mesmo com a saudade, mesmo com o vazio, ela nunca mais voltou a acreditar nisso. A crença tinha quebrado. E não tinha como remontar. Aquele encontro não veio para ficar. Veio para despertar. Existe uma frase atribuída a Chico Xavier que circula há décadas e que nunca perde a força, porque ela é simples e ao mesmo tempo profunda demais. Ninguém cruza nosso caminho por acaso e não entramos na vida de alguém sem motivo. Pensa nisso por um segundo. Não é só sobre os encontros bonitos, é sobre todos. O amigo que sumiu, o amor que foi embora, a pessoa que te magoou fundo, a que te salvou sem saber. Todas essas pessoas cruzaram seu caminho com uma finalidade, mesmo que você nunca descubra qual foi, mesmo que nunca faça sentido do jeito que você esperava que fizesse.
Tem encontros que chegam para curar. Tem encontros que chegam para ensinar. E tem encontros que chegam para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, te curar enquanto te ensinam algo que dói aprender. A mulher dessa história não escolheu aquela dor, mas a alma dela, num nível que a mente dela não alcança, sabia o que precisava. E o universo entregou exatamente isso. Parece cruel quando você está dentro da dor. Eu sei. Mas existe algo que vai além desse encontro, além dessa vida, além dessa memória. Existe um planejamento que começa muito antes do seu nascimento. E é sobre isso que eu preciso te contar agora, porque é aqui que tudo começa a fazer sentido de verdade. Você já olhou para alguém e sentiu uma coisa que não tinha explicação lógica? Não estou falando de atração. Estou falando de algo mais estranho que isso. Uma familiaridade que não deveria existir. Uma tensão que você não pediu. Uma vontade de chegar perto que vem de um lugar que você não sabe nomear. Ou então o oposto. Uma repulsa imediata, sem motivo aparente, por alguém que você acabou de conhecer e que nunca te fez nada. A maioria das pessoas descarta isso como intuição, como química, como uma dessas coisas sem explicação que a vida apresenta e a gente engole sem questionar. Mas o Espiritismo não engole. O Espiritismo pergunta. E a resposta que a doutrina oferece é uma das mais impactantes que eu já encontrei. Você já conheceu essa pessoa antes, em outra vida, em outro corpo, em outra circunstância. E o que você sente agora, seja atração, seja repulsa, seja aquela familiaridade inexplicável, é o rastro de uma história que começou muito antes dessa encarnação. Isso é o planejamento reencarnatório. Antes de nascer no plano espiritual, a alma passa por um processo de preparação. Ela avalia o que não aprendeu, o que deixou incompleto, o que ainda precisa resolver. E junto com espíritos que a acompanham, mentores, guias, almas afins, ela traça um plano. Escolhe as provas, escolhe o ambiente, escolhe, dentro de certos limites, as pessoas com quem vai se cruzar. Não é destino fixo. Isso é importante entender. O Espiritismo não fala em fatalismo. Você não está preso num trilho sem saída. O livre-arbítrio existe e é real. Você pode fazer escolhas diferentes, pode reagir de formas diferentes, pode acelerar ou atrasar seu próprio aprendizado. Mas o plano geral, as provas principais, os encontros mais significativos, esses foram escolhidos pela sua alma quando ela ainda tinha clareza do que precisava. E aí vem a parte que pesa. Às vezes, o que a alma escolhe dói muito na experiência humana. Uma reconciliação que parece conflito, um resgate que parece abandono, uma prova que parece injustiça, porque lá no plano espiritual, a alma enxerga o quadro completo. Aqui, encarnada, ela só enxerga o pedaço que está vivendo agora. E esse pedaço isolado parece não fazer sentido nenhum. Tem uma frase que ficou comigo e que eu preciso te entregar aqui. Há laços que não começaram nesta vida. Aquela pessoa que entrou na sua vida e virou tudo de cabeça para baixo, ela pode ser uma alma que você conhece há séculos. Aquele conflito que você não consegue resolver com alguém da sua família pode ser o último capítulo de uma história que começou antes de você nascer. Aquele amor que foi embora e que você nunca esqueceu de verdade. Pode ser um espírito afim que cumpriu exatamente o que veio cumprir. E se aquela pessoa que você não consegue entender for alguém que sua alma já conhece de muito antes? E se o que parece ódio hoje for o encerramento de uma conta aberta a vidas? E se o que parece amor impossível for o reencontro de duas almas que fizeram uma promessa, que a mente não lembra, mas o coração sente? Isso muda tudo quando você deixa entrar de verdade. Mas eu sei que pode surgir uma pergunta agora. Uma pergunta que quase todo mundo faz quando chega nesse ponto. E a pergunta é: tudo bem entender isso, mas e a dor que eu estou sentindo agora? O que está acontecendo comigo hoje, nessa vida, nesse momento? Faz parte disso também? Sim, faz. E eu vou te mostrar como. Mas antes de continuar, eu preciso de um segundo com você. A gente está num ponto da conversa onde as coisas começam a ficar mais pesadas, mais reais. E eu quero saber quem está aqui comigo agora.
Vai lá nos comentários e escreve de onde você está assistindo. Sua cidade, seu estado, seu país, se você estiver longe. Porque esse vídeo está chegando em lugares que eu nem consigo imaginar. Está chegando em casas onde tem gente chorando sem entender porquê. Está chegando em quartos escuros às 2 da manhã, onde alguém está com o celular na mão pedindo uma resposta. Está chegando para gente que está bem, mas sente que precisa de algo mais profundo. E eu quero que a gente forme um mapa de luz. Cada cidade que aparecer aqui vai entrar nas nossas vibrações. Cada nome, cada lugar, cada pessoa que parou o que estava fazendo para estar aqui agora vai ser lembrado nas nossas preces. Isso não é figurativo, é real. A intenção tem peso, a energia coletiva tem força. E quanto mais gente se conecta nesse campo, mais forte fica a corrente. Então, escreve aí de onde você está. E depois, volta aqui. Porque o que vem a seguir é a parte que mais toca. É onde eu vou falar diretamente sobre o que você pode estar vivendo agora. E é onde tudo o que a gente conversou até aqui vai começar a fazer sentido na sua própria vida. Agora, eu vou falar diretamente com você. Não com todo mundo. Com você. Com quem está aqui agora, com esse vídeo aberto, com esse peso que não some nem quando você tenta ignorar. Deixa eu te perguntar uma coisa. E quero que você responda para si mesmo, honestamente, sem filtro. Tem alguma coisa acontecendo na sua vida agora que você não consegue entender? Alguma situação que, por mais que você tente encaixar numa lógica, não encaixa? Que por mais que você tente aceitar, continua pesando? Que por mais que você tente soltar, fica agarrada em você como se tivesse raiz? Pode ser uma doença, a sua ou de alguém que você ama. Aquele diagnóstico que chegou sem pedir licença e mudou a rotina de todo mundo. Aquela consulta que você saiu diferente de como entrou, com um papel na mão e um nó na garganta. Pode ser o desemprego, não só a falta do dinheiro, que já é pesado o suficiente, mas aquela sensação de inutilidade que vem junto, de acordar sem saber para onde ir. De sentir que o mundo continua girando e você ficou parado no meio. Pode ser o luto, e aqui eu não estou falando só de perder alguém pela morte, que já é uma das dores mais difíceis que existem. Estou falando do luto de perder uma versão de si mesmo, de perder um sonho que você cultivou por anos, de perder um relacionamento que você achava que era para a vida toda. Esse luto também é real, esse luto também pesa, e ele também merece ser visto. Pode ser a traição de um amigo, de um parceiro, de alguém da família, aquela pessoa que você nunca imaginou que fosse te machucar daquele jeito. E o que dói não é só o que ela fez, é o que isso significa sobre tudo que você acreditava que era verdade. Ou pode ser a solidão. Não a solidão de estar sozinho. Tem gente que se sente completamente sozinha, no meio de uma família, no meio de uma festa, no meio de uma vida aparentemente cheia. É aquela solidão interior que não tem companhia que resolva, porque ela não está do lado de fora. Você sente que é injusto? Pode falar, pode pensar, pode sentir raiva agora se precisar. Porque raiva é humana, frustração é humana. Chegar num ponto e dizer que não aguenta mais, isso é humano. E o Espiritismo não pede para você fingir que está bem quando não está. Mas agora eu preciso te oferecer uma outra perspectiva. Não para minimizar o que você está vivendo. Não para dizer que a sua dor é pequena ou que você deveria estar grato quando está sofrendo. Mas para abrir uma janela que talvez você ainda não tenha olhado. E se aquela situação que está te destruindo agora não for o fim da história, mas o meio? E se aquela porta que fechou na sua cara estiver te impedindo de entrar num lugar que ia te fazer muito mais mal do que o que você está sentindo agora? E se aquele relacionamento que acabou tivesse te prendendo numa versão de você que precisava morrer para que uma versão melhor pudesse nascer? E se a doença estiver forçando uma parada que você nunca teria feito por escolha e que a sua alma precisava, desesperadamente? Não estou dizendo que é fácil enxergar isso de dentro da dor. Não é. Quando você está no fundo, a última coisa que você quer ouvir é que aquilo tem propósito. Eu entendo. Mas existe uma diferença enorme entre minimizar a dor e encontrar o sentido dela. E o Espiritismo não minimiza. Ele aponta o sentido. A dor não é punição. A dor é direção.
É o jeito que a vida tem de dizer que algo precisa mudar, em você, ao seu redor, na forma como você está caminhando. E quando a gente começa a enxergar dessa forma, o peso não some, mas ele muda de natureza. Ele deixa de ser insuportável e começa a ser atravessável. Mas quais são essas situações, especificamente, que não são por acaso? Eu preparei uma lista, e cada item dessa lista pode ser algo que você viveu, está vivendo ou vai viver. Presta atenção no que vem agora. Pessoas que vão embora sem explicação. Esse é talvez o que mais dói, porque a mente fica presa tentando entender o que aconteceu. O que você fez, o que você deixou de fazer, o que poderia ter sido diferente. Mas no Espiritismo, quando uma pessoa vai embora da sua vida, seja por distância, seja por morte, seja por um silêncio que nunca foi quebrado, isso não é abandono aleatório, é encerramento de ciclo. Aquela alma cumpriu o que veio cumprir ao seu lado, e seguir foi parte do plano, não uma falha do universo. Portas que fecham na sua cara, aquele emprego que você queria tanto e não veio, aquela oportunidade que parecia perfeita e escorregou, aquele projeto que você investiu tempo, energia, esperança, e não foi. A reação natural é sentir que você não é suficiente, que algo está errado com você. Mas o Espiritismo olha para a porta fechada e pergunta: o que estava do outro lado que sua alma não precisava? Às vezes, a porta fechou porque o que tinha lá dentro não era para você. Às vezes, fechou porque o que é para você ainda está sendo construído. Portas que se abrem quando você menos espera. Esse é o lado que a gente costuma aceitar mais fácil, mas que também não é acaso. Aquele encontro que aconteceu no momento exato. Aquela ligação que veio do nada e mudou tudo. Aquela oportunidade que chegou quando você já tinha quase desistido. A abertura também é planejada. A graça também tem origem. Sonhos que foram adiados por anos. Você tinha um sonho. A vida foi colocando obstáculos. Você foi adiando. E em algum ponto você começou a acreditar que aquele sonho não era para você. Mas o Espiritismo pergunta: e se o adiamento não foi bloqueio, mas preparo? E se você precisava passar por tudo que passou para estar pronto para o que esse sonho exige de você? Desilusões que mudaram sua rota completamente. A desilusão dói porque ela quebra uma imagem de uma pessoa, de uma situação, às vezes de si mesmo. Mas toda desilusão é também uma revelação. Ela mostra o que era ilusão. E sem essa quebra, você continuaria construindo sobre uma base que não era real. A desilusão não é cruel, é honesta. Agora, o Espiritismo é muito claro em algo que precisa ser dito aqui. Isso tudo não significa destino fixo. Não significa que você não tem escolha, que tudo já está escrito e que tanto faz o que você faz. O livre-arbítrio é sagrado na doutrina. Você pode fazer escolhas diferentes. Você pode reagir com mais consciência ou com menos. Pode acelerar seu aprendizado ou pode resistir a ele por vidas inteiras. O que existe é um planejamento maior, feito pela sua própria alma, com sabedoria que a sua mente encarnada não alcança. E dentro desse planejamento, você tem liberdade de escolha. Mas as consequências dessas escolhas, a direção geral da sua jornada, os encontros mais importantes, esses foram traçados com um propósito que vai além do que você consegue ver agora. Você tem liberdade de escolha, mas as consequências das escolhas já foram previstas. E tem mais uma camada disso tudo que a maioria das pessoas nunca para considerar. A prova que você está vivendo, seja ela qual for, tem um sentido oculto que vai muito além do sofrimento imediato. E é exatamente sobre isso que eu preciso te falar agora. Antes de continuar, eu preciso pausar aqui por um segundo. Porque se você chegou até esse ponto do vídeo, uma de duas coisas aconteceu. Ou alguma coisa que eu falei tocou em algo que você já sabia, mas não tinha palavras para nomear. Ou alguma coisa que eu falei tocou em algo que você precisava ouvir e que estava esperando chegar de algum lugar. De qualquer forma, você está aqui. E isso não é por acaso.
E se essa mensagem fez alguma diferença para você até aqui, se você sentiu que algo aliviou, que algo fez sentido, que algo acendeu uma luz pequena num lugar escuro, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal. Eu sei que parece simples demais, mas não é só um clique. É uma forma de você dizer que quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo. E mais do que isso, é uma forma de ajudar essa mensagem a chegar em alguém que está chorando agora sem entender por quê. Em alguém que está no fundo. E que talvez esse vídeo seja a única coisa que chegue até ele hoje. Cada inscrição espalha essa palavra mais longe. E espalhar palavra de luz é caridade, é missão. É a forma mais concreta que existe de fazer sua parte na evolução de todo mundo. Então se inscreve, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora volta aqui, porque o que vem a seguir é uma das partes mais importantes de tudo que eu vou te dizer hoje. Tem uma palavra no Espiritismo que muita gente ouve e trava na hora. Expiação. Parece pesada, parece antiga. Parece que carrega junto uma ideia de punição, de castigo, de um Deus que está de braços cruzados olhando você sofrer como forma de acertar as contas. Mas não é isso. Não é nada disso. A expiação, dentro da doutrina espírita, é o processo pelo qual a alma repara o que desequilibrou. É o caminho de volta ao equilíbrio. Não é punição, é correção. Não é vingança divina, é restauração natural. É a lei funcionando com uma precisão que a nossa mente limitada não consegue calcular, mas que a alma lá no fundo reconhece como justa. Pensa num professor. Quando um professor corrige uma prova, ele não está fazendo isso para humilhar o aluno. Ele está fazendo isso para mostrar onde o erro está, para que o aluno possa aprender, corrigir, avançar. A caneta vermelha não é cruel. Ela é necessária. Ela é, na verdade, um ato de cuidado. Agora pensa num médico. Tem tratamento que dói. Tem procedimento que é desconfortável, que deixa a pessoa mal por dias, que exige recuperação longa e difícil. Mas o médico não está fazendo isso porque quer ver o paciente sofrer. Está fazendo porque aquele caminho difícil é o único que leva à cura. A dor do tratamento não é o objetivo, é o preço temporário de uma saúde que vem depois. A prova espiritual funciona assim. Ela não vem para te destruir. Ela vem para te construir de um jeito que só esse nível de pressão consegue. Tem coisas em você que só aparecem quando tudo desmorona. Tem forças que você nem sabia que tinha e que só acordam quando não tem outra saída. Tem compaixão, tem humildade, tem paciência, virtudes que a alma precisava desenvolver e que nenhum momento tranquilo conseguiria ensinar. E aqui vem algo que eu preciso que você guarde. Deus não erra o endereço da sua prova. Aquela situação chegou até você porque sua alma estava pronta para ela, mesmo que a sua mente diga que não está. Aquele peso foi colocado nos seus ombros porque os seus ombros, mesmo que você não acredite nisso agora, conseguem carregar. Não sem dor, não sem custo, mas conseguem. Isso não significa que você tem que sorrir para a prova. Não significa que você tem que agradecer pela dor enquanto ela está acontecendo. Significa que você pode atravessar sabendo que tem um sentido, que não é aleatório, que do outro lado desse processo existe uma versão de você que a prova está construindo agora. E tem algo que os mentores espirituais, os guias de luz, as almas que te acompanham nessa jornada sabem, e que eles querem que chegue até você agora. Você não está sozinho nessa prova. Nunca esteve. Tem uma presença ao seu lado que você não vê, mas que está lá, que acompanha cada passo, cada tropeço, cada momento em que você quase desistiu e não desistiu, que torce pela sua evolução com um amor que não tem equivalente humano, que pediu para estar perto de você exatamente nessa encarnação, nessa fase, nesse momento. E é sobre essa presença, sobre esse amparo, que eu preciso te falar agora. Porque o que vem a seguir não é só conteúdo, é uma experiência. E eu preciso que você esteja presente para receber. Antes de entrar na parte final desse vídeo, eu preciso de um momento com você. Tudo o que foi construído aqui, cada palavra, cada história, cada reflexão, existe porque tem pessoas
que acreditam que essa mensagem precisa continuar chegando em mais vidas. E eu quero te convidar a fazer parte disso. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se alguma coisa que foi dita aqui aliviou um peso, abriu uma janela, fez uma luz acender em algum lugar escuro, considera contribuir com esse trabalho. Não estou falando de obrigação, estou falando de escolha consciente. No Espiritismo, a caridade não é só o gesto físico de ajudar quem está do lado. É qualquer ato que, com intenção genuína, contribui para o bem de outro ser. E quando você apoia um trabalho que leva conforto, luz e doutrina para quem está sofrendo, isso é caridade vibracional. Isso tem peso espiritual real. Cada contribuição mantém esse canal vivo. Mantém essa voz chegando em quartos escuros às 2 da manhã, em pessoas que estão no fundo sem saber que existe saída, em famílias que precisam de uma palavra que faça sentido em meio ao caos. O link está na descrição. Se sentir que é o momento, vai lá. E agora eu preciso que você feche os olhos por um instante, porque o que vem a seguir é diferente de tudo que a gente conversou até aqui. É onde as palavras param de ser só informação e começam a ser experiência. Agora eu preciso que você faça uma coisa. Não é difícil, não exige nada especial, só exige que você esteja presente por alguns minutos. De verdade presente, não com meio olho no celular, não pensando no que vem depois. Aqui, agora, nesse momento. Se puder, feche os olhos. Se não puder, tudo bem. Só para um pouco. Respira fundo. Deixa o ar entrar devagar, encher o peito e sair mais devagar ainda. Faz isso uma vez. Faz de novo. Agora sente onde o peso está no seu corpo. Todo mundo carrega o peso num lugar diferente. Tem gente que carrega no ombro. Tem gente que carrega no peito aquela pressão constante que não vai embora nem quando você dorme. Tem gente que carrega na garganta aquele nó que aparece quando você tenta falar sobre o que está sentindo e as palavras não saem. Tem gente que carrega no estômago aquela ansiedade que acorda junto com você toda manhã. Onde está o seu peso agora? Não precisa responder em voz alta. Só identifica, só reconhece. Porque o primeiro passo para soltar é saber o que você está segurando. Agora eu quero que você visualize uma luz. Não precisa ser nada elaborado, só uma luz branca, suave, como aquela claridade que entra pela janela cedo da manhã, quando o dia ainda está começando. Essa luz está chegando até você agora. Está envolvendo seus pés, subindo pelas pernas, passando pelo abdômen, chegando no peito, nos ombros, na cabeça. Ela não é minha. Ela vem de quem está ao seu lado. Porque você tem companhia nessa jornada. Você tem mentores espirituais que escolheram estar perto de você nessa encarnação. Não por obrigação, por amor, por afinidade. Porque a evolução deles passa pela sua. Porque eles torcem por você com uma dedicação que não tem medida humana. Eles estão aqui agora. Não como figura de imaginação, não como conceito abstrato, como presença real, como energia que se aproxima quando você abre espaço para receber. E você abriu esse espaço hoje ao estar aqui, ao buscar, ao permanecer até esse momento. Para quem escreveu propósito nos comentários, os mentores estão com você agora. Seu nome foi visto, sua intenção foi recebida. Você não escreveu aquela palavra no vazio. Você a escreveu num campo que estava pronto para acolher. Para quem está assistindo e não escreveu nada, a presença não depende do comentário, ela depende da abertura. E se você chegou até aqui, você está aberto. Isso é o suficiente. Agora eu preciso te dizer algumas coisas. E eu preciso que você deixe entrar. Você não está só, mesmo nos dias em que parece que está. Mesmo nas noites em que o silêncio pesa mais do que qualquer barulho. Mesmo nos momentos em que você olhou para o espelho e não reconheceu mais a pessoa que estava do outro lado. Você nunca esteve sozinho. Nunca vai estar. Sua dor é vista, não é ignorada, não é minimizada, não é julgada. Cada lágrima que você guardou porque não tinha para quem mostrar, foi vista. Cada vez que você ficou forte para todo mundo e desmoronou sozinho depois, foi visto. Cada pedido que você fez em silêncio, sem saber se alguém estava ouvindo,
foi ouvido. Sua luta é compreendida. Não existe julgamento do outro lado sobre quantas vezes você tropeçou. Não existe impaciência com o tempo que você está levando para aprender o que precisa aprender. O que existe é compreensão. O que existe é um amor que acompanha sem cobrar, que orienta sem impor, que está presente sem precisar ser visto para ser real. Há um plano maior, e você faz parte dele, não como figurante, como protagonista da